Boa noite. Hoje vamos começar nossa primeira jornada na área de tecnologia, mais uma vez. Aqui praticamente os dois me conhecem, mas Garcia não conhece a Gisela e também nem a Gisela conhece a Garcia. Mas depois, correndo o tempo, vão conhecendo-se e vamos lá trocar as ideias. No entanto, a gente vai começar hoje a jornada de tecnologia e vamos procurar voltar na área de redes e informações sobre segurança, tá? Porque o desejo é dominar redes para alguns que estão aqui e entrarem assim. Os conceitos serão muitas vezes lembrados e por outro lado vocês terão um conceito tanto antigo quanto novo, porque é importante entendermos isso. Então, hoje vamos começar nossa abertura, nossa introdução nesta área e qualquer coisa, não esqueçam, deixam lá vossas perguntas, se tiverem qualquer dúvida, e a gente vai interagir. Como é que vai ser? Nós teremos 10 dias para a gente ter feedback sobre os assuntos e as nossas aulas vão ser totalmente teóricas e também práticas. Vocês vão ter laboratório criado comigo constantemente e assim por diante. Mas dia de hoje vamos começar a falar sobre, ou seja, dia de hoje vamos começar a introdução sobre o que a gente vai ver, onde o que a gente vai poder chegar. Vai ser uma introdução geral e uma visão e vamos entender como é que são os profissionais na área do mercado, como é que é o mercado e se o mercado na verdade vale a pena ou não vale. Será um assunto que a gente vai discutir no geral aqui na ForMind, tá? Vamos falar bastante. Inicialmente vocês já vão ver aí o nome ForMind. A gente vai criar um sistema ligado a ForMind ainda. É um projeto que está andando conosco, não está divulgado, está só em baking. Então, vocês depois vão ver como é que vai estar estruturada a ForMind. Vai ser muito bom, uma academia 100% online. A gente vai partilhar muitas ideias e informações com todo mundo. Tanto faz pessoas que estão interessadas na área, ou simplesmente pessoas que querem aprender, ou querem estudar. Então, vai ser algo muito bom, por isso que desejo boa-vinda para todos vocês. Qualquer dúvida, não hesitem, podem interromper enquanto eu estiver a falar, podem interromper, podem meter a mão no ar, podem querer dar uma opinião, porque talvez eu vou avançar, não é? E depois vocês vão querer voltar num assunto que está muito distante. No entanto, sinta-se à vontade, a gente vai falar bastante de tudo um pouco, tá? Porque é um mundo muito abrangente, não posso dizer que não tem limite. Tudo depende da área em que a pessoa quer se especializar, quer estudar, quer dominar o mercado. Entanto, sejam bem-vindos. Lembrando que as nossas aulas começarão normalmente às 19h30. Se houver um atraso, uma situação talvez da minha e da vossa parte, a gente vai prolongar mais ou menos até 20 horas. Mas o nosso prazo será prazo de 1 hora. Infelizmente, só teremos 1 hora de aula. Suponhamos que começamos às 19h30 até às 20h30 terminamos. Então vamos procurar ser muito prático e o nosso conteúdo vai ser muito dinâmico para poder evitar constantemente o atraso. Eu vou partilhar minha tela. É o seguinte, cada aula vai ter um manual, vai ter um e-book e eu vou liberar em cada aula o e-book. Por exemplo, o e-book de hoje eu vou liberar hoje depois. O e-book da manhã, depois da aula da manhã eu vou liberar o e-book. O que vai acontecer? Alguns e-books vão ter exercícios. Então vocês vão procurar fazer exercícios, vão estar no e-book e assim vamos começar a praticar, tá? Não esqueçam de procurar pesquisar constantemente, que é uma das recomendações que eu darei. Pesquisem bastante, procuram sempre estudar o assunto para vos facilitar na compreensão. Bom, vamos começar. Eu vou partilhar aqui a minha tela, tá? Vou partilhar aqui a minha tela e vocês vão poder ver a minha tela. Ok, pessoal, conseguem ver a minha tela, certo? Certo. Bom, deixa eu ver se eu consigo dar um toque aqui. Ok. Gisela, consegue ver a tela? Consigo sim. Bom, muito bom. Pessoal, vamos começar a falar sobre redes de computadores. Tá? Como você consegue ver ali, temos uma estrutura. E vai ser muito bom a gente começar esta jornada junto. Por que eu digo isso? Porque eu vou partilhar de tudo um pouco, tá? Sintam à vontade. Então, nós vamos começar a falar sobre rede de computador. Esse é o slide da aula número 1. E nessa aula a gente vai começar a entender praticamente as histórias, pensamento de redes
e algumas das coisas mais avançadas nesta área. Tá? Então, desde já, sejam bem-vindos a uma jornada que são chamada jornada do número 0 e 1. São chamada a jornada do 0 e 1, dos números binários. Então, sejam bem-vindos a números binários. Vocês conseguem ver numa imagem como está totalmente organizada, que rede de computador, a questão que se levanta é o que é rede de computador? Para que serve? Como é que o mercado olha isso? Será que tem alguma saída? Vale a pena estudar isso? Pessoal, vamos começar agora a ver isso agora, tá? Boa, começamos aqui. Uma das maiores perguntas que as pessoas vão fazer é o que é um computador? Ou seja, na verdade não é o que é um computador, aqui é o que é redes de computadores, tá? O que é rede de computador? Resumidamente, uma rede de computador, pessoal, é o conjunto de dispositivos que estão ligados ou interligados, que se comunicam entre si, mas com uma função importante que é trocar informações. Neste sistema de rede, o que vai haver muitas vezes é compartilhamento de recursos, permitir acesso aos serviços nesse contexto. Então, quais são e como é que pode estar incluído o dispositivo com uma rede? Antigamente, tá, na história do passado, quando falava de rede de computadores, era simplesmente comunicação em computadores, entre computadores, não é? Pegasse um computador, juntasse com outro e juntaram, formasse rede de computadores. Mas só que, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e mudou-se muito. A rede de computadores não ficou simplesmente a comunicação que antes olhavam, que era só entre computadores. Passou por um número enorme de transformações que a gente vai falar aqui. Agora, quando falamos sobre redes de computadores, claro que existem dispositivos que estão ligados ou que podem incluir esse sistema. E um deles é o famoso computador, não tem como não ser primeiro. Como estamos falando entre computadores, o primeiro deles é os computadores dentro do sistema. Dentro de uma rede pode incluir os computadores, servidores. Aqui vamos entender uma coisa, pessoal. Um servidor e um computador praticamente têm alguma função semelhante. Um servidor é um computador, mas só que o computador que disponibiliza serviços. A gente vai falar isso mais tarde com detalhes. E um computador é normal, que pode ser um dispositivo final, um user numa rede. Nós aí temos o smartphone, tá? Temos o smartphone, temos ali as impressoras, temos as câmeras IPs, tá? E temos interruptores, que é muito comum também encontramos na rede. E por fim temos roteadores e firewall, pessoal. Nota que tudo isso estamos a falar de dispositivos, não estamos a falar ainda de sistema nem nada. Quando falamos de dispositivos, são os equipamentos que estão dentro do sistema de rede. Dentro do sistema de rede encontraremos vários equipamentos, vários meios. Então é assim que ela vai funcionar. Agora, mas qual é o objetivo de existir uma rede, pessoal? Uma rede. Primeiramente, ela existe para partilhar receitas, para partilhar algum arquivo, para partilhar capas, tá? As grandes empresas e médias empresas, você vai para lá, vai encontrar um sistema de compartilhamento de arquivo. Imagina esse cenário. Numa empresa que tem 3 edifícios, não é? Ou seja, uma empresa que tem mais ou menos 10 andares, como é que seria a comunicação do que está no primeiro andar, não é? E o que está no 15º, ou está no quinto andar, melhor dizer, no quinto andar, como é que seria? Imaginava que não existia rede de computador, como é que eu poderia passar um arquivo na pendrive para entregar no diretor comercial que está no quinto andar, não é? E não seria fácil porque ele teria que pôr na pendrive as informações, ter que subir andares até o quinto andar e pegar a pendrive, ligar no computador, depois tirar o arquivo e depois descer. Seria um processo muito cansativo. A rede do computador é para isso, para facilitar o compartilhamento de receitas, capas, tá? Ou aceder à internet. Então, em vez da pessoa descer, subir, vai ser mais fácil se a pessoa simplesmente pegar o arquivo, meter na pendrive ou no computador e abrir uma pasta, compartilhar capa para compartilhar receitas, fica muito fácil. E por outro lado, dentro de redes temos a parte que comunica entre utilizadores, isso é muito comum, tá? O que acontece? O sistema é completo, o sistema é grande, mas vai existir um momento que nós queremos comunicar simplesmente o B com C e o C com D, são comunicações direcionadas. A gente pode fazer isso dentro de rede de computadores para que os utilizadores tenham conversas direitas,
ou então tem um compartilhamento de um ponto dentro do servidor. Então, falando disso ainda, nós temos a parte que centraliza as informações, que vai ser a parte dos servidores. O que acontece é o seguinte, pessoal. Imaginasse que numa empresa não tivesse uma estrutura de rede, não é? Cada um poderia criar arquivo e enviar uma outra pessoa de qualquer forma. Os arquivos não estariam totalmente centralizados, as informações estariam descentralizadas. Ou seja, o Miguel poderia ter uma outra coisa, o Antônio uma outra coisa, Daniel uma, tá vendo? Seriam as informações totalmente desorganizadas. Agora, só que a rede, quando vem, ela fala o seguinte: eu não quero nem um pouco que Garcia e a Gisela tiram as informações nos computadores dos outros. Então, para que isso facilite, vamos criar o seguinte: vamos meter um cérebro no meio. E esse cérebro é capaz de responder as informações, de dar resposta tanto a Gisela, quanto a Garcia. É ali que entra a parte de centralizar informações. Fica centralizado num ponto e cada um, quando quer, vai lá pedir. Chega lá e fala assim: olha, eu sou Garcia, quero um manual de redes. Ele vai enviar. Já vai lá e fala: não, eu quero um manual de história. Ele vai enviar. Por que isso é importante? Isso é importante porque facilita centralizar as informações. Então, a rede do computador está lá para isso, para a pessoa. Um outro ponto importante que a gente vai começar a falar é que um sistema de rede ela aumenta a produtividade na empresa. E nós estamos numa era que as coisas estão cada vez muito mais avançadas. E a produtividade é que a empresa mais querem. Por isso que, lembra uma coisa, vai chegar uma fase, eu sempre falo isso, vai chegar uma fase que as empresas não vão querer quem é mais profissional. Vai querer quem mais empresa, quem mais produtividade ao resultado entrega. Até não vai haver, já está acontecendo no mercado. Quem entrega mais rápido com produtividade, ele é recebido, tá? Então é assim. Resumo: rede de computadores é uma rede, não é? Ou seja, é um conjunto de dispositivos interligados com o objetivo de partilhar informações. A gente diz como uma rede de computadores. Ok. Garcia, alguma dúvida aí nessa parte? A gente pode avançar? Alô, Garcia, conseguiu me ouvir? Ok, vamos lá avançar. Parece que Garcia não conseguiu me ouvir. Depois vou ligar a mensagem aqui privado. Então, pessoal, vamos começar agora a falar sobre um pormenor muito importante, como é que surgiram as redes e como é que ela tem uma grande importância, não é? Qual é o impacto dele no mercado. É o seguinte, como é que surgiram as redes? Quando falamos sobre rede de computador, estamos a falar praticamente de uma estrutura totalmente boa e grande. Na década de 1960, não é? Os computadores eram extremamente caros, pessoal, e funcionavam de uma forma isolada. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu um projeto que nós chamamos ou denominamos como ARPANET, com o objetivo de permitir comunicações entre computadores, mesmo em caso de falha de parte de redes. Então, quando falamos sobre rede ou surgimento, estamos a falar de 1960, a década de lá que as coisas começaram a evoluir tecnologicamente. Então, pessoal, a ideia da tecnologia voltada em rede de computador, ela veio existir por meio de departamentos de defesas militares, nesse caso, Estados Unidos, não é? Ele olhou e disse: não, como as coisas não estão tão fáceis e a guerra está cada vez pior, então vamos procurar implementar uma comunicação. Comunicação essa que seria entre computadores, um poderia responder e outros poderiam não ouvir. Ou seja, a ideia da rede de computadores era para facilitar a comunicação na base militar. Enquanto tivesse guerra, Rússia, Alemanha, entre outros, como é que poderiam se comunicar? Será que teriam que se comunicar da forma anterior? Comunicar, se um teve que voltar por carta? Então eles pensaram que a gente vai desenvolver um projeto, e esse projeto vamos denominar como ARPANET. E isso é muito importante estudar ARPANET, porque desta palavra vem alguns protocolos também ali dentro. Então, vamos estudar ARPANET. Depois de estudar ARPANET, um projeto não é que domina como ARPANET, então começaram lá a desenvolver. O objetivo era a comunicação diretamente. Ah, não, o fulano está onde? Está na base número 50, está a ser atacado, está a vir um ataque. Então eles comunicavam rápido.
Mas não foi simplesmente Estados Unidos a desenvolver essa ideia, não é? Outros países também começaram a desenvolver esse pensamento. Então é o seguinte, pessoal. Antigamente, nos anos 1960, nem qualquer pessoa poderia ter computador. O computador era tão caro mesmo, e custaria possivelmente uma empresa atualmente, não é? Naquela época. Mas com o passar do tempo, existiu estas informações no mundo digital. Vamos lá começar a falar sobre ARPANET. Na década de 1969, ali veio o ARPANET, que é muito comum, é o projeto. Depois, com a evolução, começaram agora a modificar. Saíram daqueles computadores tão grandes, não é? Que a gente não vai destacar aqui, nem muito foco. Entraram aqui no famoso de 1983, que são a parte dos TCP/IP. Começaram já a evoluir na tecnologia, na área de praticamente, na área de, como é que eu vou explicar? Na área de protocolos, de redes, comunicação. Pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui. Garcia, já ouviste falar de protocolos de redes? Já ouvi falar. Mas o que é que vem na vossa mente quando falam de protocolo? O que é um protocolo? Do meu ponto de vista, o protocolo é uma medida adotada para proteger um determinado sistema. Boa, Gisela, o que é um Eu protocolo? definiria protocolos como padrões ou leis que regulam um determinado sistema. Uma questão boa. Protocolo é sistema. Não. Não. E é comum, você vai ouvir muito falar de protocolo. Então, o protocolo não é um sistema. Um sistema pode ter um protocolo. Vamos lá falar bem simples agora. Nós estamos aqui a usar o sistema Google Meeting, uma estrutura. O Google Meeting é um sistema que dentro dele tem lá os protocolos, tem lá as ordens para a gente conversar. Que são praticamente as transmissões, tá? As APIs de transmissões estão a funcionar, os protocolos aqui de HTTPS, tá? HTTP está a funcionar, protocolo por comunicações por VoIP, tá? Nota, tudo isso são padrões, não é? São praticamente as instruções que temos dentro de um software. Com o passar do tempo, pessoal, vamos cair no ano 1999. É aqui em que as coisas começam a evoluir e chega praticamente até na nossa época. É o famoso era do www.yb.com que todo mundo fala. A era do www, que é do World Wide Web, essa fase chegou assim. Nós já comunicar aqui a comunicação era para bases militares, não é para empresas, poucas empresas. Quando eles, bom, Garcia, pode questionar. Seria bom o formador estar a gravar a aula, né? Vai gravar, bem gravado. Tá bem. Boa. Chegando aqui no ano 1990, no ano 1969, eles falam assim: vamos criar uma base para a gente se proteger, para nos cuidarmos. Depois passou um tempo, chegou no ano 1989, 83, falou assim: não, as tecnologias têm muita limitação, vamos evoluir ela. Começamos a pegar dois protocolos importantes, duas estruturas importantes de protocolo, que a gente pode falar mais tarde, que são chamadas pilhas de protocolo, e criaram. Mas só que depois, no ano 1990, eles falaram o seguinte: por que vamos nos comunicar só nós aqui nos Estados Unidos? Só a Rússia entre eles? Só a Alemanha? Tá vendo? Só o Japão? Eles começaram a pensar isso. Então procuramos uma forma de nos comunicarmos com o mundo todo. É ali que vem o famoso www, que vem do World Wide Web, que é para a comunicação no geral, para as pessoas terem a comunicação entre ponto diferente do mais distante, o mais próximo possível. A questão que não se cara e se levantou depois dessa data é o que é a internet, pessoal. É o seguinte, nós estamos a começar a falar sobre a história de rede da base, agora vamos chegar na internet e vamos começar a evoluir. É importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque a rede antigamente era um circuito simplesmente pequeno que eles criaram. Mas só que com o passar do tempo começou a evoluir. Esse circuito, enquanto evoluía, começou a ter denominações diferentes. Tá? Naquela época era sem redes, mas agora passou. Mas não temos cabo para mim conseguir me conectar com a Gisela, Garcia, entre outras pessoas. Como é que eu vou me comunicar com eles? Como é que vamos ter aquele feedback? É por meio de quê? Ali sim, ali foi uma evolução já. Vamos começar a entrar agora sobre o assunto de internet. O que é internet? Garcia, tirando a tua mente um raciocínio, o que é internet?
Com explicar em frases miúdas acaba sendo um pouquinho assim, né? A internet é o meio que é utilizado para nos conectar entre vários arquivos, vários processos. Ok. Gisela, abre a tua mente. O que é internet? Meu pensamento não é assim muito diferente do colega Garcia, mas eu definiria a internet como local ou espaço em que trocamos recursos, informações e Ó, imaginem só. Nós temos diferentes redes. Temos a rede lá, que eu estou aqui numa rede lá. Vocês ali possivelmente estão numa rede lá ou estão numa rede PAN, totalmente diferente, tá? A gente depois vai falar sobre isso. Está numa rede PAN, um totalmente diferente. Existe um cara que está lá agora na Vila de Viana que está numa rede MAN. Existe um cara que tá lá no Benfica ou em Benguela criando uma estrutura numa rede WAN. Entendem bem? Olha a diferença. Cada um de nós tem numa topologia de rede totalmente diferente. Não estamos na mesma topologia, estamos na topologia de rede totalmente diferente. O que é que seria então uma rede? Resumidamente, a internet, nesse caso, o que é que será uma internet? A internet seria a maior rede de computador. Ou seja, diferentes pontos e topologia de rede juntando numa única estrutura, vamos chamá-la de internet, que nós estamos aqui a ver, que é a famosa, a maior rede do mundo de computadores. Agora, vamos lá ter uma palavra. Quando falamos a maior rede de computadores, não estamos a falar que só existe computador nela. Estamos a falar de dispositivos eletrônicos capazes de se comunicar. Porque numa estrutura de rede, de internet, nós podemos ter uma câmera. Imagina só, você agora está em Portugal e tu tens acesso à câmera da tua casa. Como é que tens acesso? Por dois pormenores, a internet e a rede local, tá? Vamos falar assim, tá? Então, a internet, ele junta toda e qualquer rede pequena, junta nela e forma uma única rede, que vamos falar a internet, que é a maior rede. Então, nesse segmento, ela é composta por milhões de redes interligadas, pessoal. A gente falou agora aqui, interligada. E um dos principais protocolos que existe dentro da internet, sem fugir dela, é o protocolo que começou a ter a visão em 1983, que é o protocolo TCP/IP, que a gente está a ver agora. E a gente vai ver muito isso, a gente vai estudar muito disso, para a gente entender como é que é a estrutura da comunicação, os pacotes, como funciona, como é que vamos identificar se há alguma anomalia no sistema, como é que vamos ver que o sistema está sobrecarregado, tudo pelos pacotes, ou praticamente esse protocolo que está ali, que é uma pilha de protocolo com vários outros protocolos dentro dela. Agora, dentro de uma internet é possível a gente ter muita comunicação, navegar pelos sites, navegar pelos e-mails, ter comunicação de um e-mail com o outro, é muito comum dentro de uma rede. E é algo interessante fazer videoconferência, que a gente está até agora em tempo real. Tudo isso é feito utilizando as redes, tá? E atualmente uma das coisas muito importantes, ela vai mostrar aqui, que é usar rede em nuvens, pessoal. Agora estamos numa época que as redes estão falando das redes em nuvem. Quem me dera até lá um tempo e podemos falar um pouquinho dele, do AWS, como é que funciona, tá? Vamos lá avançar. Vamos lá agora entender como funciona a internet, que é um dos pontos que a gente vai falar tanto, e está dentro da rede, e a gente está já mudando. Já falamos da rede praticamente pequena e vamos começar agora a evoluir para ter a visão da rede num padrão muito grande, pessoal. É o seguinte, vocês receberam o e-book do nosso mundo de estudo. Como é que vai ser nosso procedimento de estudo, tá? E a gente vai seguir um padrão específico para podermos discutir bastante. Vamos lá falar aqui sobre algo importante, como funciona a internet, pessoal. Tá? E um exemplo que a gente vai ter ali é o exemplo do Google, www.google.com, que vamos falar que é a principal ferramenta que todos vocês usam. E pedindo algo muito importante, depois dessa aula vocês vão ter esse book e leem essa estrutura, porque talvez a gente possa falar ou não falar mais tarde, tá? E tenham já uma mente de como é que está estruturado isso, tá, pessoal? Ok, vamos lá entender agora como é que é a nossa estrutura de internet, como é que ela funciona.
Simples e prático, é muito prático, pessoal. Vamos lá imaginar um cenário que está aí no quadro, mas antes de a gente discutir esse cenário que está ali, não é? Vamos lá procurar saber como é que vocês entendem sobre esse assunto. Gisela, imagina que você pega o seu telefone para navegar. Quais são os passos que podem acontecer para você ter uma visão, ter um entendimento da comunicação da internet? Nesse momento, tu estás em casa, não é isso? Sim. Estás aí conosco, praticamente no bate-papo. Como é que você agora, como é que está funcionando essa comunicação que nós temos nesse tempo, nesse mundo real? Como é que está funcionando? Primeiro, eu estou conectada a uma rede local de casa. Depois eu tenho acesso à aplicação. Depois da aplicação, não sei explicar assim propriamente, né? Mas, creio que nós estamos a usar um aplicativo da Google. Se calhar vai até o servidor da Google e retorna. Eu sei que é por intermédio da internet, mas propriamente como funciona, não sei explicar assim. Garcia, como é que você consegue entender a nossa comunicação em tempo real, nesse momento? Como é que pode ocorrer todo o processo? Como é que essa estrutura vem para acontecer? Temos aquele resultado que nós estamos até agora. Primeiro nos conectamos à internet em si, né, para poder alimentar o nosso computador, para nos conectarmos a outros dispositivos que estão interligados na mesma plataforma. Primeiro nos conectamos à internet, depois acessamos o aplicativo ou o dispositivo que é o Google Meeting, e a partir do Google Meeting temos assim a conexão. Boa. Agora, estão na internet, não sei como é que são a vossa estrutura. Nesse caso, Garcia, como é que é a tua estrutura funcional em casa, da internet? Eu utilizo uma fibra. Uma fibra, uma rede local. Eu também uso uma fibra por acaso aqui em minha casa. Mas sendo assim, a fibra não te põe internet, a fibra vai te você não conecta a fibra no teu computador. Agora, Não, tenho que ter uma operadora que vai facilitar, converter os dados em voz, mensagem. Utilizo, tipo, em Angola falamos a Zap Fibra ou a Unitel ou a Fibra. Aqui temos a Vodafone ou a Nós. Eu utilizo aí como operadora. boa. Gisela, tem alguma opinião mais? Quer dar uma ideia? Sobre o que o colega Garcia falou, ele utiliza a fibra, ele está conectado a um router de uma operadora, tal como ele falou, e claro que ele vai ter acesso à internet através dos pacotes disponibilizados pela operadora. Boa. Entendem essa visão que está aqui? A gente vai detalhar ela agora, como é que está a funcionar, tanto a minha rede aqui quanto a vossa, tá? A gente não vai muito mais lá atrás da estrutura de rede, porque agora não é o ponto. Vamos ter uma visão boa da internet e como é que a internet funciona. É o seguinte, eu tenho aqui um computador, que este é o meu computador. Este meu computador, o que ele tem? Ele não tem nada praticamente inicialmente, é um sistema operacional instalado do sistema Windows, estamos aqui a usar. E eu usei o meu navegador, que é uma aplicação, tá? E enquanto eu estiver a explicar, você vai dar conta que existem 7 coisas importantes nessa fala. Ela tem uma aplicação, primeira coisa, tem uma aplicação. Só que esse computador tem um pormenor importante, que é uma porta que entra cabo de rede. Uma porta Ethernet, já segundo ponto. Ela tem aqui para a gente se comunicar. Agora, basta ter a aplicação e a porta internet e não tem a comunicação dela dentro dela. Ok. Para isso funcionar, a gente tem que estar conectado a um ponto importante. Aqui temos o computador primeiramente instalado no sistema e temos o famoso DNS, temos o famoso roteador, famoso switch e famoso servidor. Agora, a gente quer navegar daqui para a Google. E como é que esse processo vai acontecer? Primeiramente, a gente vai meter www.google.com para o nosso navegador. Mas nosso computador sim já está conectado a um cabo de rede de internet, está conectado já
já tem praticamente que as informações a navegar dentro dela, ou as datas, que dados nesse caso. O que vai acontecer? A gente vai usar o www.google, nesse caso você usaram www.google Meeting, usaram Google Meeting para vocês fazerem a busca. E esse Google Meeting tem um protocolo, já vamos falar do terceiro ponto, que são protocolos como DNS. E esse protocolo DNS, ele faz o quê? Ele fala assim, tu estás a me chamar agora, mas só que tu estás a chamar por Miguel, e o Miguel é quem? Miguel é quem? Assim, pensa uma coisa, você chega na praça, chamam Miguel, você não sabe se Miguel é quem, se na praça tem quantos Miguel na praça, você não faz ideia de qual Miguel que você quer falar. Mas você fala Miguel Cavumbo, aí você está a especificar quem é. É isso que vai acontecer aqui, vocês chamam, ou nesse caso, a gente fala, fazer uma requisição. E quando chega aqui no DNS falou o seguinte, tu chamaste o Miguel, esse Miguel tem que ter um número que corresponde a ele, que vai ser esse número que está aqui, que a gente vai começar a falar. Quarto ponto, um IP, já. Vai chamar aqui o Miguel, e o Miguel vai falar assim, o Miguel que é www.google.com, ele é igual a quem? Ele é igual a este endereço IP. Então, como o nosso roteador não conhece Miguel, o nosso roteador não conhece nenhum Miguel ainda. Nosso roteador simplesmente conhece quem? Conhece quem é este cara, que é 142 e até 74. Ele conhece esse cara, é ali que vai pegar fazer que o nosso famoso router. Se você ler aqui, fala o seguinte, os pacotes são enviados pelo router, então ele vai receber aqui. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fazer o seguinte, nós vamos procurar agora fazer um roteamento desses pacotes, tá? Um roteamento desses pacotes. É ali que as coisas vão começar andando. E aí, temos um encaminhamento de pacote para o destino. Agora, tem um problema informador. Mas por que o switch não ficou primeiro e depois veio aqui um outro problema? Entenda uma ideia. É para vocês terem uma ideia de como é que a comunicação vai funcionar ponto por ponto. Ela aqui é a parte em que ele faz encaminhamento dos pacotes para o destino na rede, praticamente. O que ela vai fazer? Vai fazer o caminhamento e aqui tem o servidor, praticamente servidor Google. E o Google como server, ela vai falar o seguinte, sim, eu sou o número que tu está a procurar. Sim, eu sou esse número. Então, em vez de ele enviar mais o pacote dessa forma, não é? Que a gente poderia explicar, voltando ela, ele faz uma requisição direita, pessoal. Uma requisição direita para aqui, para esse computador. E esse computador vai receber informação em que? Em milésimo de segundo. Imaginam só, como é que vocês pegam o telemóvel, pegam o número da Unitel e fazem a chamada na hora? Vocês fazem ideia de quais são os passos que ele vai percorrer para chegar até lá o destino e depois voltar para dar o handshake, que é um abraço de mão, que é a confirmação do todo dispositivo? É muito tempo, vamos falar assim, é uma velocidade muito grande da comunicação. E é isso que vai acontecer aqui. Põe algo muito importante na vossa mente nesse momento, tá? O primeiro passo é que o computador não conhece ninguém. O computador não conhece quem é o Google ainda nesse momento, não conhece quem é a Hotmail, não conhece. Para ele conhecer, ele vai fazer o roteamento de pacotes na rede. E o roteamento ele vai retornar, vai falar assim, olha, eu fui lá em cima, já encontrei quem é a Hotmail. É quem? A Hotmail é este número aqui. O computador vai receber, ok, o Hotmail é o número 25. Boa. Mas só que eu não quero o número, eu quero a informação que essa Hotmail tem para mim. Ele vai continuar a encaminhar o pacote até chegar lá no servidor. O servidor fala o seguinte, sim, a Hotmail é igual a este número. Então já não vou enviar o número, vou enviar agora aqui este ambiente de trabalho para ele receber. Ele vai receber esse ambiente, nesse caso nós vamos receber esse ambiente e vamos começar a trabalhar. Essa é uma visão básica do que acontece, pessoal, é um pouco fácil. Mas no fim das contas, existe mais processo do que se imagina que vai acontecendo nessa rota. Processo que vocês vão falar, ei meu Deus, é tudo isso. Resumidamente, é isso que vai acontecer. Agora, para a gente entender algo importante, vamos lá pensar nos componentes básicos que existem dentro desse sistema. Aqui está resumido simplesmente como é que ela vai funcionar a internet. Resumidamente, nós temos o computador, temos o telemóvel, meu telefone está conectado aqui à minha rede, eu vou no Google, escrevo cambodia.com
Depois de eu escrever cambodia.com, a Google, ela tem servidores lá, não é? Tem uns switches, roteamento lá todo ele, que está a estrutura. Ele vai receber e depois vai falar o seguinte: eu não conheço ainda a Cambodia. Vou ir perguntar nos meus servidores que estão aqui comigo a trabalhar se a Cambodia é quem. Ele vai pegar, vai chegar assim: olha pessoal, quem conhece a Cambodia? Cambodia sou eu. Ok, ele vai dar um recheck de confirmação. Olha, eu já descobri quem é a Cambodia. O que tu queres? Eu vou lhe confirmar. Eu quero entrar nesse site. Ele vai voltar assim: ok, a Cambodia está aqui. Vai me retornar o site, a plataforma. Ele vai trabalhar assim e tudo isso no mesmo segundo. Quando pulamos esse assunto, nós vamos começar agora a entender como é que são os componentes básicos de uma rede, praticamente. Componente básico de uma rede. Quando falamos dos componentes básicos, estamos a falar de todos esses que estão aqui, mas explicando ela nessa estrutura. Vamos lá entender. Gisela, na tua visão, quais são os componentes básicos que você pode encontrar numa estrutura? Ou que tu tens lá na rede local da tua residência? Computadores, switches, routers, os cabos, né? Como o cabo Ethernet, a fibra óptica. Boa. Agora, quais são alguns computadores, Garcia, ou seja, alguns elementos ou componentes que podem existir numa rede? Quais são? Que podem existir, né? Sim, que podem existir. Tem o servidor, tem o switch, tem o router, tem o access point. Mas aqui em casa nós temos o router. Temos o router. Boa. Então tá ali. Resumidamente são esses componentes que podem ter numa rede simplificada. Mas tem algo que você não falaram, por exemplo, do firewall. Eu quero lá falar um pouquinho essa parte do firewall. Eu vou pular essa parte aqui porque são parte muito comum que vocês conhecem. E aqui, o que acontece, pessoal? O firewall é praticamente uma proteção do sistema, tá? Aí fala protege a rede contra acessos de invasores. O que acontece? Por padrão, o nosso roteador já vem lá um mini firewall configurado. Vamos falar o seguinte: vem lá o WSP, se não me engano, e para a configuração, e vem outras configurações para autenticações de senhas que a gente tem. Vamos falar assim como fosse um firewall que a gente vai criar. Mas só que além desse firewall que existe no sistema, o firewall também pode existir dentro da nossa rede. São estruturas como a MikroTik, tá? Ela serve para fazer isso. O FortiGate também tem ali. Todos esses elementos estão dentro do sistema, onde a gente pode aplicar simplesmente para ter mais configurações de firewall. Então tá ali, nós temos computadores, entre outros elementos, e por fim temos aqui algo importante que eu quero lá falar, que são centralização de serviços, não é? Que estamos a falar de armazenamento, famoso server, ali, não é? Então, resumidamente, essa é a estrutura que a gente tem na nossa rede local, simples e prática, tá? E essa estrutura nos permite ter comunicação com a famosa internet, tá? Que a gente vai ter. Então, vamos lá desvendar uma coisa importante. Existem redes sem internet, tá? Mas não existe uma internet sem rede. É obrigatório que a internet tenha que ter rede, mas não é obrigatório que a nossa rede tenha internet. A nossa rede pode ser simplesmente fechada, uma intranet de comunicação interna, sem dados para navegar, comunicação só entre nós que estamos aqui. Então, essa imagem detalha mais ou menos como é que é um cabeamento, uma estrutura aqui de um bastidor, e aqui dentro são as zonas em que vamos encontrar todos esses dispositivos, como um switch, roteadores, tá? Servidores, tudo isso podemos encontrar aqui. Eu tenho aí tenho 3 roteadores ali, só tão preguiça. Tá, é pesado, é bem pesado. Para levantar agora. Fica bom outro dia, tiro com calma, meto já aqui para vocês verem. Mas estão ali, depois a gente vai fazer alguma configuração na prática mais tarde. Ok, vamos avançar e vamos ter uma ideia da importância de rede de computador. Vamos lá falar mesmo. Quais são as importâncias que vocês acham que a rede de computador tem? Gisela, qual a importância de uma rede? Não pode passar no colega. Depois vou lhe passar para vocês falarem. Ok. A rede, a possibilidade de comunicação rápida, digo numa intranet, partilha de informações a longa distância,
É, fico com esses dois. Também a comunicação, ela nos possibilita ter acesso remoto a partir de alguns protocolos de rede. Lá na E também a universidade, automação. É possível automatizar também a partir de. Fazer uma rede, né? E automatizar dispositivos domésticos a partir de uma rede. lá na residência, lá em casa ou na instituição, qual a importância que você veja que a rede tem lá mesmo? Consigo, lá dentro da instituição. Vou dizer na minha universidade. Consigo adquirir resource, recursos da universidade a partir de uma rede, porque os computadores consigo partilhar também recursos, adquirir e partilhar recursos. Posso dar um exemplo, por exemplo, agora eu estou a viver uma experiência fixe na universidade que eu precisava ter acesso a alguns sistemas operativos e eu só conseguiria ter acesso caso eu me conectasse via cabo com a internet da universidade. Com Wi-Fi não era possível e eu usei via cabo. Então, consegui adquirir os recursos que a universidade me disponibiliza dentro da rede, por intermédio de cabo. Ok, tu estás em casa, consegue acessar a rede da instituição, da universidade, certo? Isso quer dizer? Não, tem que ser fisicamente mesmo. Tenho que estar lá. Por exemplo, eu preciso de Ah, algo que está dentro do sistema. Só preciso dar um Windows R e colocar um endereço IP e me abrir já uma pasta onde tem recursos que a universidade oferece. ok, lá tem compartilhamento de dados. Sim. Isso é bom, mas é muito prejuízo aí dentro, que pode acontecer. Sabia, né? No fim das contas é bom porque é ágil para os alunos. Gosto de ouvir música sempre que trabalho. Sempre que ligo aqui, peço para você de ligar, toca a música, já sai daqui. Né? É o hábito. Isso é bom, mas é muito prejuízo. Se você descobre um computador que tem um arquivo, tu pode descobrir computadores também que estão a fazer compartilhamento internamente. Ou seja, se ali não tiver uma divisão de redes ou de sub-redes para que você não caia numa outra sub-rede, então fica mais fácil você entrar em outros computadores também. É só uma análise que você pode fazer. Uhum. Então, Garcia, lá dentro da tua zona, como é que a rede tem importância? Quais são os impactos que você tem dia a dia com a rede? Sem redes é impossível fazer as coisas. Sem redes é impossível. Porque nós utilizamos a rede basicamente para a comunicação. A comunicação, as videoconferências só são possíveis mediante as redes. E também compartilhamento de arquivos, né? A gente utiliza para enviarmos ficheiros sem contenda com o dispositivo móvel que a gente utiliza para práticas diárias. Né? Utilizamos as redes para compartilhamento de informações, arquivos, documentos. Então, Bom, as redes são importantes. São importantes. bom, então tá aí. E é um ponto que eu quero vos dizer que até grandes empresas como o banco, entre banco, empresas que têm serviço diferente, usam a rede. Sim, Garcia. Em Angola, sim, tivemos muitos problemas que quando a gente vai para o banco, afirmam sempre que não tem sistema. Quando não tem sistema é porque há falta de comunicação com a entidade gestora, que podemos dizer o servidor, né, que é a entidade local. Há falta de comunicação entre a central. Daí, quando tivemos problema de redes, então temos congestionamento na função dos serviços. Daí que as redes são importantes para interligar a comunicação entre uma instituição e a outra. Bom, tá aí. É verdade. Como dizia meu professor, sem internet, sem rede, a gente atualmente já não vive. Estamos numa época que a rede é extremamente. Vamos avançar e vamos falar agora da rede e cibersegurança, que o mercado tá aí muito importante, tá? Então é o seguinte, pessoal, dentro da rede tem várias saídas, tem vários pontos que a gente pode existir, que podem existir, e a cibersegurança é um promenor, é praticamente um órgão pequeno também dentro de redes.
Rede é um mundo muito enorme que a gente pode falar não tem fim, pessoal. Eu não sei se isso vai ter fim a um dia ou não. Dentro de redes que temos a minha aí, a parte de cibersegurança, praticamente ela existe para garantir proteção, não é, de dados dentro de uma rede. Olha interessante. Cibersegurança vem existir para dar proteção dentro de uma rede. Isso é interessante porque sem uma rede corretamente configurada, ela pode facilitar, por exemplo, a Gisela vive uma experiência que nós aqui em Angola, se vivemos é uma brincadeira, fazendo sem besteiras, por acaso, você sabe. O que acontece é o seguinte, é uma infraestrutura que tem e tem compartilhamento de dados. Se alguém partilhou uma parte, é porque tem mais partes escondidas partilhadas que a pessoa talvez não sabe. Então, a segurança ele vem lá para implementar as políticas, não é? Dentro de uma rede, falar se podem ter comunicação ali por aí, tudo isso. E se existe essa configuração, é muito fácil, não é? É muito difícil que as pessoas vão lá e acessam as informações desnecessariamente. E é muito interessante quando a gente fala de segurança na rede, são as famosas principais ameaças que existem, como malware, tá? E é interessante que hoje, ou ontem de noite, o ministro se apresentou, falou que o ataque que tem a Unitel não é um ataque assim de malware, é um ransomware, é um ataque ali que houve com ele. E depois que é praticamente ataque de venda de informação, de dados, temos os phishing, DDoS, roubo de credenciais e famosos ataques de intrusão, não é? De hack que as pessoas têm sem permissão. Então, atualmente, tanto segurança, tanto a rede estão a trabalhar juntos, porque não tem como existir regra de segurança dentro de uma rede para garantir uma proteção extremamente importante. E é muito importante que nós temos aqui duas imagens. Aqui é a segurança dentro dos pacotes das famosas folder, e aqui é o sistema ser totalmente organizado ou estruturado. Parece ser um Windows 8 naquela época. O que acontece? Então, a security, a segurança, ele garante as folders para que o computador tenha uma estrutura totalmente organizada, tá? E grandes dicas que temos que cuidar, nada é totalmente seguro, nada é 100% seguro, sempre tem alguma coisa de brechas para a pessoa avançar. Até como se diz, quanto mais segurança você põe, mais fácil serás para ser atacado, não é? É ali que acontece. Agora, um pormenor importante que a gente vai começar a falar, por que ser um especialista em cibersegurança ou por que um especialista em cibersegurança deve conhecer redes? E por que é importante que todo mundo tenha conhecimento de redes? Pessoal, eu falo sempre, o conhecimento de rede não é simplesmente para quem faz informática, quem faz cibersegurança, quem é analista de dados, quem é um cara que trabalha com back, que estamos a falar em instalação e estrutura, não. Quem faz rede, quem está no mundo atualmente tem que dominar e conhecer isso, porque primeiramente ela garante que a gente tenha uma ideia necessária sobre uma proteção de rede, tá? E é interessante que atualmente as empresas ainda estão cegas nesse pormenor, que é algo muito importante. E os profissionais desta área, e pessoas dessa área, devem entender como circula a primeira coisa, os dados, como é que são tratados os dados, pessoal. O tratamento dos dados é muito mais importante que qualquer coisa. E um outro pormenor, como funcionam os protocolos. Os protocolos são muito importantes para que a gente consiga fazer mapeamento, análise, estruturamento e talvez uma defensiva, uma ofensiva, ou talvez também criar alguma coisa extremamente interessante. E outra coisa que um especialista, um técnico deve conhecer é como identificar o tráfego suspeito, pessoal. Essa é uma parte que eu vos garanto que há poucas instituições ensinam, que nós temos. Eles vão te ensinar simplesmente a estruturar uma rede, instalar e você ir. Por quê? Porque eles se concentram mais na infraestrutura do que na gestão, tá? A gestão é tudo está montado e a pessoa vai lá fazer a análise de tráfego para poder identificar. Imaginemos só um cenário que eu posso aqui dar um exemplo. Existem 50 pacotes a navegar na rede. Visualmente você não está a ver nada, mas só vos garantir que no vosso computador tem pessoas que estão na vossa rede, que está a ação sai constantemente e está tendo um erro. Vocês não vão ver. Para você verem, tem que entender, a identificar o tráfego de dados por trás, não é? No back. Você vai falar, opa, por que esse Miguel, nesse caso,
com esse endereço 124, está sempre a bater nesse site. O que esse site tem? Tu vai lá, vai abrir o site, vai encontrar, galera, é um site, é um endereço que é um site totalmente inofensivo, tá? Para ele ninguém tá vendo, mas você que está a controlar os dados na rede, consegue ver tudo que tem. E algo interessante, pessoal, como segmentar a rede, como configurar firewall, como detectar ataques. É importante que analista, especialista tenha domínio disso. Uma coisa que eu vou vos pedir, não é? Não parem, vão sempre atrás de conhecimentos, que é o que não tem limite. O problema do computador é esse, não tem limite. Você, se não quiser aprender, não quiser continuar, ou vai mais no empreendedorismo, ok, mano. Na rede não tem como, não tem limite. Hoje vamos a falar disso. Amanhã tem um cara que já fez um ataque, fez um roubo. A empresa vai divulgar, a OSS vai falar assim, e a OSS vai falar assim. Ah, não, agora temos um novo protocolo. Quem desenvolveu? É o cara que invadiu, tudo a ver? Então é assim que as coisas vão evoluindo. Então vamos andando. Ok, vamos passar para esse novo slide, que é um slide que a gente vai definir praticamente depois do nosso conhecimento, em que área que cada um de nós possa se especializar, tá pessoal? Em que área? Existem mais áreas em relação a essa. Essa aqui só são as 8 áreas mais práticas que eu fui procurar e apliquei. E cada área tem um estudo no geral que é rede, mas também tem um estudo específico do que a gente quer atingir. As principais áreas que vocês podem estudar é um dia um cara ser um profissional. Primeiro tem uma área de administração de redes, tá? Que é a área que lida com infraestrutura e manutenção de redes. Essa é a área que está ali. Vocês conseguem ver que esse cara é responsável simplesmente por fazer configuração, manutenção e estrutura. Ou seja, imaginamos que você está andando com um carro, anda com o carro durante 5 anos, nunca faz manutenção. Vai chegar um dia que o carro não vai te falar, tá mal. Vai chegar um dia que o carro, o motor vai partir, partiu. Por quê? Porque não tem um mecânico, não tem um mecânico para ir lá. O mecânico para nós é o cara da administração da rede, que vai lá simplesmente analisar. Temos a engenharia de rede. Praticamente são engenheiros que estudam, ou seja, que fazem o planeamento e implementação de uma estrutura de rede empresarial. Ele chega aqui e fala o seguinte: para essa empresa, o que essa empresa faz? Quais são a estrutura? Quais são os objetivos? Como é que ela é organizada? Ah, não. Para esse serviço temos que fazer isso. É ali que a engenharia de rede vai entrar e falar: não usa esse servidor, senão vamos morrer mais cedo. Usa essa estrutura assim, assim, assim. Servidor, engenheiro, ele é responsável por essa fase. Agora, as próximas fases que existem também são fases interessantes e importantes. Temos ali o administrador do sistema. Mas não é a mesma coisa, não é. O problema da Angola tem um problema muito grande. Angola é um cara tem que fazer 8 coisas. Não existe. O nosso problema é o seguinte: ele estudou informática, estudou engenharia informática, estudou cibersegurança. Para ele é que você tem que fazer tudo isso, tem que ser administrador, tem que ser engenheiro de rede, tem que ser administrador de sistema. Tudo é impossível. Não, errou. É possível sim. Mas é impossível porque você vai cometer algum erro devido à ausência e às tuas saídas. Toda vez podes cometer um erro. Nesse contexto, você olha só ali. Temos o administrador do sistema. O administrador do sistema não é administrador de rede, praticamente. Ele só chega lá, faz gestão de servidores, sistema de servidores e nesse caso um servidor Windows, um servidor Linux. Ele vai lá, vai fazer o que? A administração do sistema, vai analisar o sistema, como é que funciona, tudo isso. O engenheiro de rede, ou administrador de rede, ele faz o que? Ele é responsável por fazer configurações e manutenção da infraestrutura. Bem diferente. E são trabalhos grandes, muito pesos. Às vezes que rebentou só um cabo ali que partiu um fio. O administrador de rede já sofreu lá todo dia, um mês. Tá vendo? E sofre assim. Temos agora a área de segurança. Essa é uma área muito importante, não é? Que tem aí com gestão de ameaças, gestão de dados. Assim, o grande objetivo de um cibersegurança é proteger todos os dados. Os dados é uma coisa muito importante, pessoal. Uma informação pode custar milhões de kwanzas para uma empresa. Pode custar milhões de kwanzas. Vamos lá avançar, que temos a parte número 5, que é o hacking, tá? Não é a mesma coisa, calma. É bem diferente uma cibersegurança, um hacking. Vamos falar assim, cibersegurança é o núcleo e dentro dela vai saindo vários filhos.
Se sai mais de 20 filhos de cada área especializada. Nesse contexto, temos ali o Haiken, que é especialista em fazer um teste de intrusão. É o seguinte, ele é aquele cara meio fobado, mas bem disposto, que o trabalho dele é só fazer, analisar, identificar a vulnerabilidade. Ele vai lá, não, aqui aconteceu isso, calma aí, deixa lá ver. Ele só vai analisar como é que tá, não, temos problema nessas coisas. Qual é o problema? O problema é assim, 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 assim. Olha, vou reportar para o analista de dados ou analista de segurança. O analista está aqui, tem informações. O analista de sistema vai lá, vai poder fazer praticamente o tratamento de tudo isso e vai dar uma resposta direita. Atualmente, pessoal, não tem como não falar do número 6. Não tem como mesmo. Número 6, que é a famosa AWS, que é a famosa Google, não é? Temos a Google Cloud, tá? Temos a famosa Azure. Todos esses caras são atualmente famosos, porque chegou um tempo, um ponto, talvez a gente fala disso, chegou um ponto que decidiram que comprar servidor é muito caro do que alugar um servidor. E agora estamos nessa época. Alugamos um servidor. Olha interessante. Nós podemos comprar um servidor online e configurar com as nossas máquinas locais, mas vamos ser obrigatório também ter um administrador de sistema. Sempre ele vai ter que estar lá, tá? Para fazer o análise. Tá ali. E temos o número 7, que é praticamente o Helpdesk. Angola vive mais do Helpdesk do que qualquer outra coisa, porque o nosso país, as empresas gostam de... são ricas, mas pensam que está tudo... Helpdesk é aquele cara que está ali só para identificar um pequeno acidente, tá? Não, o meu Word não está trabalhando, chegou lá, fez 2 cliques, está a trabalhar, deu um help. Ele vai dar vários helps em várias pessoas, em várias companhias, tá ali o Helpdesk. E o nada mais, nada menos que a parte importante, que é a parte mais grande de toda ela, que é a parte de telecomunicação, que cuida de tudo que vai existir. Ou seja, existem todos os caras, para aquilo funcionar, tem que ter um provedor máximo. Então ali É a área do formador. Ali, eu não sei se eu tenho qual é a área, mas também não sei. Mas eu gosto de... Eu só gosto de tecnologia. A tecnologia é muito bom, porque você tem que pensar, tem que estruturar as ideias, tá? Tem ali. Então tá ali, temos ali toda essa parte de funcionalidade. Agora, eu aconselho vocês se questionarem. Eu vou estudar redes, mas em que área eu quero atuar? Em que área eu quero ser? Se você quer uma das áreas ali especificamente e fala, não, eu a partir de hoje vou começar a estudar só isso, porque é isso que tu queres. Agora, se não tivermos a direção, vamos estudar constantemente sem direção. Estudar sem direção é perca de tempo, tá? É perca de tempo. Vocês sentem, escolha, não, eu quero ser esse cara, quero estudar isso. E a gente vai ter aquela direção específica. Vamos lá, Garcia. Por acaso, a minha formação é específica, né? É Cybersecurity. A minha formação é específica. E daí a necessidade de estudar redes. Bom, eu depois vou abrir um chat aí no WhatsApp e vou disponibilizar o link de um cara, se não me engano, no YouTube. Ele é muito bom e ele já tem muitas aulas disponíveis. E as aulas deles mesmo, eu falo, ele é do cara que fala, vai fazer e ele faz detalhadamente. Um cara muito cuidadoso com as aulas dele. É muito bom por acaso. Deixa eu ver se o nome dele aqui, né? Deixa eu ver o nome dele. Eu individualmente me encontro um pouco confusa. A minha área de formação também é cibersegurança, mas eu tenho gostado de administração de sistema. Todas as áreas é boas, não vou mentir. Yeah. Todas as áreas é boas. A área mais soft, né? Tipo, eu vejo a administração de sistema é mais suave. Mais suave. Não, também tem estresse. Tem estresse. Não. É assim, não existe uma área meio boa. Todas as áreas são boas, mas nós temos que decidir onde queremos. Senão vamos estudar muita coisa, vamos ficar depois perdidos. Você agora discorda, não. Eu quero ser um bruxo em isso, então estudo aquilo. Quero ser um bruxo em isso, estudo aquilo. Senão, everything são bons. Todas elas são boas. Então vocês têm que decidir. Todas elas são boas, por acaso. Ok, esse é o nosso último slide, tá? Eu vou falar o seguinte, continuem pessoal, continuem mesmo.
Nós vamos lançar o projeto Formind, estamos a constituir a plataforma. Nós não queremos construir simplesmente um site, queremos construir uma plataforma para o Cinti, que estamos a desenvolver, tá? E para aprender redes não tem como, pessoal. Não é apenas você sentar, ler, não. É vocês totalmente praticarem, tá? Pratiquem constantemente, porque conhecimento se esquece, se perde. Você tem que praticar constantemente. Criem vossos laboratórios, não tenham preguiça de investir em equipamentos. Quando acharem que tem a necessidade, investem naquele equipamento, não é? Vão lá. E algo interessante também que eu posso dizer é o seguinte: procurem conectar-se num mundo em que as pessoas estão sempre lá a divulgar, a discutir sobre esse assunto. Eu me conecto, eu tenho vários chats que eu estou sempre lá, a gente está aí a conversar. Posso não conversar, só vou lá ler alguma coisa assim interessante ou não, vocês podem fazer o mesmo. Tá? Por quê? Porque isso vos ajuda a vocês terem uma ideia da vossa carreira profissional, da vossa visão, do que vocês querem. E amanhã, quando vocês assustarem, estão dentro. Uma dica que eu vou vos dar é o seguinte: não esperem ser o melhor para poder trabalhar na área, não. Com um pequeno conhecimento, aplica-se já. Por quê? Porque o tempo de trabalho vai te tornar quem tu quer ser. Se tu quer ser um cara profissional, mal, quer ser não sei o quê, é o teu tempo de trabalho, o teu tempo de ação. Então, nós temos a oportunidade de correr atrás daquilo que a gente quer e pratiquemos, tá? Agora, no próximo, eu vou escrever esse slide, vou salvar, vou enviar esse slide. A aula está gravada, depois não sei se vou enviar como, mas vou pensar como é que eu vou fazer, tá? Vocês vão ter. Mas agora que eu vou fazer o seguinte: todos os dias vamos ter as nossas aulas às 9h30, mais ou menos às 9h40, até 20h40, 20h40 se vai termina. Qualquer dúvida vocês põem, tá? E eu vou lançar nos e-book. Hoje foi uma aula, uma visão geral sobre aquilo que a gente pretende ter ou querer, não é, na área de tecnologia. E é tudo isso, uma base tão básica e sólida de segurança, de estruturação, de áreas que estão ali, são muitas áreas. Ao dia da manhã, vamos começar já a entrar em aulas um pouquinho mais avançadas, vamos criar alguns laboratórios, tá? Se o vosso computador não funciona, não pega, não dá suporte para vocês fazerem isso, eu vou vos criar uma máquina, não vou vos criar, porque eu não dá da minha conta. Vou vos mostrar uma máquina, vou vos mostrar que vocês podem criar uma máquina em cloud e fazer todas as virtualizações ela online, tá? Daí que tem uma rede boa, você faz virtualização online, trabalhamos com aquilo tudo, vocês vão lá criando e vocês podem ter acesso à máquina online pelo vosso computador e podem fazer tudo que vocês quiserem. Então por hoje é tudo, tá? E vos esperarei amanhã. As nossas aulas vai ser de segunda a sexta, praticamente. Sábado vamos estar descansados, vamos relaxar, sábado e domingo, segunda a sexta. Mas amanhã espero estar convosco e vocês podem partilhar muitas ideias. Vamos lá, Garcia. Pode dizer, meu chefe. Não. Eu queria aqui parabenizar, né? Foi bem prático, bem elucidado. O objetivo dessas formações é serem curtas e específicas, né? Em vez de estarmos aqui a armazenar sempre muitas teorias, muitas informações, porque o nosso método de ensino do nosso país permitiu-nos muito ensinar teoria, tá vendo? Boa, As pessoas boa. para a prática levam 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos. É muito, até vai sofrimento. Sim, basicamente que aqui na Europa adotaram um sistema já mais prático. É prática. Dá um conceito, a definição básica, mas o que eles querem é que você ponha a mão na massa. Ser mais prático. Tá vendo? E isso... Mas também é essencial saber teoria. Sim, isso que eu disse, né? Eles ensinam você saber a teoria, mas com o objetivo principal pôr a mão na massa. Por isso é que a União Europeia financiou um programa Portugal até 2030, que eles querem formar o máximo possível de pessoas, né? Como forma de acelerarem o nível acadêmico, profissionais, a demanda, porque também há escassez da mão de obra. Escassez de mão de obra em basicamente vários setores de atuação. Tá, então o governo, a União Europeia em si financiou o projeto para Portugal formar muita gente. E quando tu vais lá pedir o plano curricular da formação, há formações de 1 ano, 6 meses, 2 anos, e você veja que eles 25 horas teoria e 40 prática,
estágio. Basicamente, a formação é direcionada para a prática mesmo. Te economizam toda hora teoria, 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 teoria. É como forma de tu seres prático. E é isso que nós falamos sempre. Se a gente praticar, adotamos outros métodos de ensino, sermos mais práticos em vez de sermos mais teóricos, então vamos ter vários sucessos. Tá bom, Sim. não se preocupa, a gente vai ser o mais prático possível. Eu também, teoria me irrita, não vou mentir. Uhum. Eu já não sei mais o que. Eu não É, sei Eu, mais o eu, que dizer. eu, É eu falo sempre, tentar memorizar, certo, eu tentar domino memorizar uma teoria, definição. eu domino teoria, mas falar mais assim, vamos, direito, o que queres? É vamos assim, mas só que antes de dar isso, entenda só esses 5 minutos, vamos Sim. ali, tá? Então, isso é muito bom, porque a teoria ajuda, a prática melhora a pessoa ainda, a pessoa consegue ter melhores habilidades, tudo isso. Ou você é muito prático convosco, vos garanto isso, vou estar lá sempre a discutir, vamos discutindo, tá? Vai ter a nossa aula só para discussão também, vamos ter momento só para discutir, vocês vão lá com essas questões, vão lá ajudar. Eu ouvi a falar disso, que isso funciona, como é que isso atua, como é que. Eu vou vos falar, aplica-se assim, 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 vantagem é isso, isso, isso. Vamos lá discutir. E vai ser muito bom por acaso, por quê? Porque a nossa mente ela funciona como um guia. Quanto mais nós lhe bater, mais pensar ou mais Sim. rápido será nosso processo de entender. Então vocês vão ter vossas dúvidas, vem, tiram. Agora, eu sempre vou querer terminar a minha hora, não vos garantir mesmo isso. Vou querer terminar a minha hora. Se querem falar uma coisa, me interrompem no momento. Eu já vou saber, não. Roubamos daqui 5 minutos, vamos correr assim até ali para pausar. Vai ser muito bom, por acaso, porque eu quero que vocês, até quando a gente chegar na aula número 5, vocês vão ter aquela velocidade, vão ter já muita curiosidade de entender e vocês vão querer estudar e praticar, tá? Vão tendo resultado. A nossa aula vai ser prática, laboratórios, vamos criar vários laboratórios, estrutura, tá? Vamos criar a estrutura. E eu tenho equipamentos aqui físicos, eu vou vos mostrando sempre, e vocês vão praticando lá. Vamos trabalhar com simulações, muitas simulações também, para vocês terem a ideia. Mas é necessário que vocês pratiquem mesmo comigo, para facilitar o processo. E quando a gente chegar no ponto, vocês conseguem já montar. Vão conseguir fazer a vossa primeira obra sem estresse, vão começar a receber o vosso dinheiro sem estresse. Por fim, vamos indo. Então, por hoje é tudo, tá? Estou convosco. Estou aqui, eu estou aí com a câmera já lá. A câmera está aí que eu vou usar daqui a pouco. Está me esperando, tenho que me fugir já. Mas amanhã, no mesmo horário, vou estar convosco, tá? E nesse horário a gente vai falar de muita coisa A boa. câmera tá da formação também? Formação também? Não. Aquela é uma câmera que eu gravo aquele vídeo. Tem um vídeo que eu vou gravar agora de uma cena que eu desenvolvi durante o dia e eu quero tirar só uma gravação daqui a pouco de 7 minutos. Eu falo 7 minutos, mas às vezes pulo aí até 10 minutos, não é? Não tem como.